Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este episódio do podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para o podcast de hoje vamos falar sobre algo fundamental que inclusive estamos fazendo aqui agora, que é sobre a comunicação humana. E como podemos refletir filosoficamente sobre esse tema? Para isso, convidamos o professor Tiago Almada, da Nova Acrópole de São José dos Pinhais, no Paraná. Olá, Tiago, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá a todos que nos ouvem. Obrigado pelo convite para falarmos sobre esse tema muito relevante para os nossos dias. Bem, Tiago, então vamos conversar um pouco sobre essa ideia da comunicação, essa comunicação que é fundamental. Todos os dias nos comunicamos de diversas formas, por diversos métodos, pessoalmente, virtualmente. Como podemos, então, começar a nos aproximarmos sobre esse tema da comunicação e como a filosofia, num primeiro momento, avalia, enxerga esse tema ao longo da história? Bom, Pedro, comunicar não é uma exclusividade humana. Vários seres vivos se comunicam, né? Nós podemos pegar o exemplo de uma abelha que comunica às outras suas produções, uma formiga que comunica o que fazer e assim elas fazem tudo organizadinho. Sejam os latidos dos animais, sejam os sons da natureza, são espécies de comunicação. O que diferencia quando nós chegamos nos seres humanos é que esse fluxo de comunicação ele se aumenta, ele fica infinito praticamente. E quando a gente fala infinito não é um exagero, porque desde uma palavra, uma pintura, até um gesto, né? E eu acho curioso, por exemplo, uma piscadela, uma piscada. Ele pode significar diversas coisas. Pode significar uma paquera, pode significar tá tudo ok, pode significar, bom, agora eu vou fazer uma piada. Pode ser muitas coisas dependendo de quem está fazendo e dependendo de quem está recebendo. Essa riqueza de comunicação humana, seja ela verbal, seja ela não verbal, é que faz tanto que a nossa comunicação seja algo muito, muito rico e também faça com que ela seja passível de má interpretação, né? Porque se alguém quer me dar uma piscadela e querendo dizer assim, olha, vou fazer uma piada, e eu entendo isso como bom, estou te paquerando, estou te cantando, pronto, aí temos um problema de comunicação. E são esses pequenos detalhes que deixam nossa comunicação muito rica, mas também perigosa, é que cabe a nós, em tempos de tecnologia muito expansiva, refletirmos, né? Quais os riscos, quais as vantagens de uma comunicação humana, que é tão simbólica, tão vasta, em épocas em que a comunicação tem as suas características, né? Eu posso falar com alguém do outro lado do mundo, mas talvez as diferenças culturais, as diferenças de forma de se comunicar possam causar problemas. E assim, nessa análise que nós fazemos, nós vamos ver as vantagens e desvantagens do processo de comunicação humana de uma forma natural, como ele se relaciona com a tecnologia e o que podemos ver de aliar essas duas formas, né? O que essa nossa necessidade de se comunicar pode se relacionar, pode aumentar, pode ser incrementada com a tecnologia. Então, Tiago, dessa tua primeira resposta, a gente poderia refletir que, assim como toda a natureza, o ser humano também se comunica. Mas há uma complexidade na comunicação humana, que passa, como você comentou por alto aí, né, sobre os aspectos mais cotidianos, né, mais comuns, até os aspectos mais simbólicos. Então, eu gostaria de começar a entrar nesse ponto, né, nessas diferenças de uma comunicação cotidiana e uma comunicação um pouco mais profunda, um pouco mais simbólica, a comunicação, por exemplo, dos símbolos. Então, como podemos refletir sobre essas diferenças e como também podemos relacionar
possíveis semelhanças. Legal, Pedro. É interessante nós notarmos que se comunicar faz parte de ser um ser vivente, né? Como a gente viu, os seres se comunicam, mas o ser humano, para ele, a comunicação faz parte do seu processo de vida. Nós somos seres sociais por excelência, né? Nós não temos uma característica de isolamento. Nós, por natureza, gostamos de estar com pessoas. E, ao estar com pessoas, a comunicação surge de uma forma, até certo ponto, natural. Tanto que, se olharmos para a história, o ser humano sempre teve formas de comunicação, né? E ficou muito tempo, séculos, se não milênios, em que a comunicação era feita de uma forma oral ou simbólica, né? Se desenhavam algumas coisas, alguns símbolos, mas basicamente era de forma oral. Até que, isso a gente já está falando ali de 3.000 anos antes de Cristo, um pouco mais do que isso, quando formaliza-se o processo de escrita e daí, além da transmissão oral, agora também tem a possibilidade de um registro escrito. E assim a gente vê que demorou-se muitos milênios para que a tecnologia de comunicação ganhasse um novo elemento, né? Foi a escrita. Depois a gente já vem vindo para os serviços postais e daí já tem a transmissão física das peças de comunicação, as bibliotecas, a invenção do papel, isso já bem mais recente, né, pelos chineses, até que a gente, quando chega ali perto da Revolução Industrial, né, com a invenção da imprensa, tem um primeiro grande boom do processo de comunicação, que é quando uma ideia pode ser transmitida para muitas pessoas, né, com os livros, com a produção em massa, tem uma primeira ideia de massificação. Mas é quando nós chegamos no século XX, né, na virada do século XIX para o século XX, com a invenção do telefone, primeiras transmissões por rádio e depois a televisão, que é quando a comunicação vai ganhando novas características, né, daquela primeira comunicação face a face, agora uma pessoa consegue se comunicar por muito tempo com muitas pessoas de outros lugares do mundo. E a gente vinha assim até a internet, né? E que daí ali pelos anos 80, 90 tem um boom de comunicação e hoje é onde a gente está, né? Praticamente nosso dia se inicia com uma comunicação já direta, sejam pelos aplicativos de mensagem, sejam pelos e-mails, seja pelo telefone. E assim a gente, se notar, se fizer uma reflexão do nosso cotidiano, a gente vê o quanto nós passamos nos comunicando e com quantas pessoas, né? Se pudéssemos olhar ali nas nossas conversas de WhatsApp ou nos nossos e-mails e fechasse, olha, da primeira pessoa que eu conversei de manhã até a última que eu conversei de noite, sei lá, podem ser dezenas de pessoas que nós nos comunicamos. Fora as outras formas de comunicação, né? Sejam as face a face, sejam as por e-mail, sejam aquelas comunicações em que nós fomos receptores, né? Quando a gente está vendo uma notícia, vendo TV, ouvindo rádio, nós somos aí então os receptores. Então a gente vai vendo que hoje é praticamente indissociável o processo de comunicação de um processo de tecnologia. E tem alguns pontos que são interessantes para nós fazermos essa conexão do que caracteriza uma comunicação tecnológica em comparação com a comunicação formal. Se nós pudéssemos fazer um comparativo, nós poderíamos dizer que uma comunicação formal, aquela face a face, quando a gente está conversando pessoalmente com uma pessoa, tem uma riqueza de mensagem maior do que numa forma tecnológica. Nós agora estamos aqui conversando via tecnologia. Mas eu não sei exatamente, talvez algo que você queira
falar, não vejo uma expressão tua, talvez algum detalhe de uma não verbal, que isso só é possível ser captado presencialmente. A gente tem outras vantagens, né? Você está num local, eu estou em outro, mas conseguimos nos comunicar. Mas essa riqueza de mensagem, ela não tem a mesma capacidade de uma conversa presencial. Outra característica que a comunicação tecnológica dá é a capacidade de se mandar uma mensagem e ter um tempo diferente de recebimento, né? Que a gente chama de sincronicidade. Numa conversa, nós falamos, a pessoa ouve, depois ela fala, nós ouvimos e assim conversamos. Mas com a tecnologia é possível que a gente mande um e-mail e horas ou dias depois a pessoa veja e responda. Ou uma mensagem, né? Quando a gente manda aí pelos aplicativos e tal. Então isso é uma característica da comunicação tecnológica é que ela não tem necessariamente uma sincronicidade, ela abre espaço para comunicações em diferentes tempos. Inclusive, isso é até um problema de hoje, né? Porque as pessoas utilizam meios assincrônicos, né? Por exemplo, um WhatsApp, que não necessariamente requer uma resposta naquele momento, mas fica esperando ansiosamente que a mensagem seja respondida e fica cobrando muitas vezes. Então, talvez, né, meios que não tenham a sincronicidade como a sua característica, talvez não devessem ser usados dessa forma. Se fosse melhor, era pegar o telefone, ligar, porque aí sim é o meio um pouco mais sincronizado do que essas outras ferramentas. Outra característica que uma comunicação tecnológica tem em diferença com uma comunicação face a face é a permanência. O que acontece em uma conversa com uma pessoa diretamente é transitório. Nós conversamos ali, se o que a gente registrou na memória registrou, o que se perdeu, se perdeu. Ao contrário, um texto ou um vídeo que nós enviamos, por exemplo, esse próprio podcast que estamos produzindo aqui, vai ficar por muito tempo, podendo ser acessado por diversas pessoas. Isso diferencia, são esses 3 pontos, né? A permanência, a sincronicidade e a riqueza de mensagem que diferenciam uma comunicação mediada pela tecnologia e uma comunicação mais direta. Mas não há por que nós criticarmos, não quer dizer que aqui estamos fazendo uma crítica, porque temos que convir que há muitas vantagens na comunicação tecnológica, né? Hoje podemos acessar muitas coisas, muitas informações, por conta da facilidade de transmissão de informações pela tecnologia, né? Mas isso não deixa de ser um desafio. E é para esse desafio que nós estamos lançando essa reflexão aqui. Como aliar essa tremenda capacidade de transmissão que as tecnologias nos dão com o processo fundamental humano de vida, que é se comunicar bem. A gente vê que em processos em que o ser humano teve maior capacidade de conexão com a natureza, teve até mais prosperidade, não só material, mas uma riqueza de vida, né? Tinha arte, tinha ecologia, tinha respeito ao ser humano, tinha tecnologia. Essas épocas sempre estiveram relacionadas a uma riqueza de comunicação. O ser humano sabia se comunicar com os seus iguais, ele sabia se comunicar com a natureza, ele sabia se comunicar com os deuses, com o plano sutil. E é esse processo em que nós estamos agora, né? Temos uma grande ferramenta que nos possibilita uma comunicação horizontal, né? Eu comunico muito rápido com muitas pessoas, mas como aliar isso a essa necessidade que nós temos de
comunicações sutis, sensíveis, que nos relacionam com outros seres, com outras faces da nossa vida, que não necessariamente vão entender o WhatsApp, que não vão receber nossos e-mails, mas que ainda fazem parte do nosso processo de relacionamento, de sociabilidade, de comunicação. Portanto, Tiago, há uma comunicação humana regendo todos os processos, sejam eles tecnológicos, pessoais, com outros integrantes do mundus, né? Como dizem os gregos. E por que não dizer, como você bem colocou, essa comunicação mais sutil, com os símbolos, com os elementos da natureza, com os deuses, com Deus, com o universo e por aí vai. Portanto, Tiago, como podemos ler na filosofia, como podemos compreender a partir dos elementos filosóficos, éticos, morais, humanos, para compreendermos uma base de comunicação ou elementos, virtudes fundamentais no ser humano para que ele possa comunicar-se melhor consigo mesmo, com os horizontais, como você bem colocou, seja com tecnologia, pessoal ou não, e também comunicar-se com os outros seres e com esse plano mais sutil. Pedro, tem uma característica que é muito marcante na comunicação, que tem sido pouco valorizada nos dias de hoje, que é a capacidade de escutar, ouvir. Hoje estamos em momentos em que se privilegia o falar, o ser o emissor, o criar, o influenciar. E tem se valorizado muito pouco a capacidade de ser um bom ouvinte. Mas não aquele ouvinte passivo, mas um ouvinte que realmente quer ouvir, compreender e fazer algo com essa informação. E se nós olharmos até para o processo que constitui a nossa forma filosófica ocidental, ela está baseada num diálogo, né? As obras de Platão, que tem Sócrates como seus personagens, ou mesmo outros filósofos, trouxeram para nós as formas éticas, as formas de buscarmos as verdades, a melhor educação, a justiça, sob a forma de diálogo, né? E o diálogo, quem pôde ter contato com os diálogos, entende muitas vezes que são vários interlocutores, enquanto um fala, o outro ouve, depois pondera, e assim eles vão construindo conjuntamente uma ideia, ou um acesso a uma ideia, que vai os colocar conjuntamente num outro nível de relacionamento, né? Por exemplo, na República, né? Eles iniciam com uma conversa formal, estão saindo lá de uma celebração, quando começam, e aí, onde é que você está? Como é que está? E começam daquela conversinha simples, até que começam a entrar em pontos relevantes, até que chegam em um momento que se aproximam de uma ideia mais elevada. Todos. Não só aquele que está conduzindo ou fazendo as perguntas, mas todos os interlocutores conseguem subir o seu nível de compreensão de uma ideia. E isso se dá com base em comunicar e escutar. Então, esse seria um ponto de análise filosófica que poderíamos tentar colocar nos nossos dias atuais. Sim, precisamos comunicar, somos emissores de informações em grande parte do nosso dia, mas seria interessante abrirmos espaço para a pergunta: o quanto eu estou realmente ouvindo os outros, sem querer só emitir ou falar aquilo que eu penso? Estou ouvindo sem preconceitos, sem interesses pessoais? Eu estou genuinamente entrando em contato com o que a pessoa está me colocando? Porque se virmos até um resultado aí das nossas redes sociais, é que todos querem comunicar e poucos estão afeitos à capacidade de escutar, né? Quando a gente entra em comentários de postagens, é um show, né? É grosserias, violências, afrontas, que muitas vezes mostram a nossa pouca capacidade de se relacionar com a informação que o outro está trazendo.
Então, como o falar e ouvir está muito ligado até à autorrealização humana, né? Todos nós queremos ser ouvidos, queremos nos transmitir aquilo que temos de valor. E um mundo que não ouve, nós perdemos esse pilar da nossa autorrealização, que seria a capacidade de nos relacionarmos com os outros. Então, creio que seria um primeiro ponto que a filosofia aborda e que os diálogos são um bom exemplo de uma construção de ideia coletiva. Muito interessante, só complementando essa primeira ideia, me veio aqui, Tiago, um ensinamento da tradição budista, do nobre óctuplo caminho, que é a quarta nobre verdade de Buda, que ele nos apresenta sobre as retas palavras. E aí a gente pode pensar, puxa, mas as retas palavras querem dizer sobre palavras, mas no ensinamento ali, a gente poderia refletir que para que eu diga o que o outro entenda, o primeiro passo é saber ouvir, né? Saber o que o outro está dizendo para que a gente possa realmente compreendê-lo. E esse saber ouvir, ele esconde em si algumas riquezas de valores, que é entender a diferença. Entender que a diferença é salutar. Entender que aquela pessoa tem algo que eu não tenha. E que isso, nesse contato, nessa diferença, existe riqueza, existe valor. E hoje, muitas vezes, nós condenamos a diferença, né? Condenamos o que o outro tem de diferente de mim. Então, nesse saber ouvir tem muito de respeito, tem muito de consideração, tem muito até de compaixão com aqueles que nos cercam e convivem conosco. Outro aspecto, Pedro, é a capacidade humana imaginativa e simbólica. Se nós olharmos para a natureza, para aquilo que nos cerca, tanto para os seres que convivem conosco, né, os animais, os vegetais, os minerais, e mesmo para aqueles mais sutis, né, aquilo que está além dos nossos sentidos, das nossas captações sensíveis, nós somos aqueles seres que temos capacidade de pegar uma ideia e fazer daquilo um símbolo, né? Sejam eles símbolos que mostram algo da natureza, por exemplo, o Tao, o Om, a cruz e vários outros símbolos que a humanidade veio construindo na sua jornada. Mas símbolos simples, né? Por exemplo, como é que a gente pode desenhar ou simbolizar o que significa um abraço, né? Tem tanta coisa envolvida ali, simbólica, num abraço, que isso é uma característica bastante humana. Mas quando nós passamos para a parte de comunicação, nós vemos que quanto mais rico é a nossa capacidade simbólica, mais fácil e mais produtiva vai ser a nossa comunicação. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, ele coloca que quanto mais rica é a capacidade simbólica de um ser humano, mais distante a violência vai ficando da nossa realidade. Porque se eu tenho bastante repertório, ou se a humanidade tem bastante relação com o símbolo, com o sutil, com a capacidade de interpretar, quando ela é menos literal, quando ela é mais contextual, ela iria além da letra fria, ela iria além daquilo que foi expresso de uma maneira primeira. E isso resolveria bastante das violências que a humanidade tem passado. Essa capacidade de se relacionar com símbolos, e não é só cultuar um símbolo, mas é conhecer os mitos, conhecer os símbolos das tradições, a arquitetura, a riqueza humana que tem habitado uma região ou um povo. Isso vai dando para a gente uma riqueza de como o ser humano se relacionou com tal coisa, como o ser humano se relacionou com outra. Né? Quando nós vamos aqui para a tradição das Américas antigas, dos Incas, dos Maias, dos Aztecas, a gente vê uma riqueza simbólica profunda, né? Da vida, da morte, de como se relacionava com a Mãe Terra e a Pachamama e fazia oferendas e esperava que isso
Esperava não, porque não era uma relação de troca, né? Mas cultuava a Mãe Terra para que a Mãe Terra fosse justa, como é, e entregasse aquilo que ela melhor pudesse oferecer. Então, o fato de entrarmos em contato com essas tradições enriquece a nossa capacidade de comunicação e de entendimento. Por quê? Porque eu posso olhar para uma situação do meu cotidiano, algo bem corriqueiro, e posso ver ali uma possibilidade de relacionar isso com um mito, com um símbolo, com uma tradição. Posso olhar para uma situação do meu dia e falar, nossa, isso aqui parece o campo de batalha do Bhagavad Gita, ou parece a situação de Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, ou eu estou numa batalha semelhante à de Hércules. E essa relação simbólica faz com que a vida, muitas vezes, né, uma batalha de Hércules nem sempre é fácil, mas quando eu empresto um pouco da ideia do herói, eu me torno um pouco mais forte e a minha vida fica um pouco mais rica de ser vivida e também de poder comunicar isso aos outros. E muitas vezes a tecnologia, claro, possibilita acesso a muitos mitos, né? Se a gente quiser, a gente pode acessar de várias tradições, mas talvez na forma de transmitir isso, isso se perca, né? Porque nada como visitar um museu ou um lugar pessoalmente. A gente pode ver 1000 fotos das pirâmides, mas visitá-las, entrar, tem uma experiência completamente diferente. Então é um pouco dessa relação, dessa capacidade simbólica humana que deveríamos aliar com a tecnologia. E como um último elemento, e que está bastante relacionado ao processo de evolução humana, que é a convivência. Né? Hoje nós, muitas vezes são cenas do nosso cotidiano, né, em que pessoas estão na mesma mesa, jantando, alimentando, e cada uma no seu celular. Ok, o celular virou uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta social, né? Não é uma crítica a isso, mas talvez pudéssemos aliar as duas coisas, né? Ter um momento para nossa comunicação à distância tecnológica, mas dar espaço para convivência, para conversa face a face, porque nessa conversa face a face é quando a gente tem o calor daquela comunicação que é tão necessária para as nossas almas. Né? A gente pode conversar com 1000 pessoas digitalmente, mas faz falta aquela conversa olho no olho, faz falta até aquele calor de talvez uma discussão mais acalorada, ou de um desafio de comunicação, um desentendimento, mas também a resolução disso no face a face. E como a convivência é uma necessidade humana, não é uma opção, né? Nossa característica é de ser um ser social e saber conviver é uma arte. A comunicação é a ferramenta disso, né? Como a gente convive? Se comunicando. Então, que nós, mesmo com as tecnologias, possamos deixar espaço e enriquecer a nossa convivência real. Nossa possibilidade de gerar laços, possibilidade de se comunicar e se conectar com outros seres humanos. Bem, Tiago, acho que você já deu a tônica da comunicação humana. E quando começávamos aqui o nosso podcast, antes de iniciar a gravação, falávamos dessa comunicação um pouco mais simbólica do ser humano, como o coração sendo o símbolo da alma, né? Então, uma comunicação de coração para coração fala de uma comunicação de alma para alma, ou seja, de uma essência humana para outra essência humana. Do meu melhor, falo com o seu melhor. E talvez essa seja uma possibilidade de reflexão para uma comunicação um pouco mais filosófica em todos os ambientes em que estejamos. É isso. O karma nos tocou fazer viver num momento disso, de uma capacidade de comunicação absurda, né? A facilidade hoje é impensável para povos de outros tempos, mas os pontos centrais da comunicação, eles permanecem os mesmos.
né? Que há uma necessidade de comunicação, há uma necessidade de entendimento via comunicação. A comunicação não é só uma via, ela tem que ser uma forma de entendimento entre os seres humanos, e que para isso acontecer, quanto mais capacidade relacional eu tiver, né, quanto mais riqueza de elementos eu tenha, sejam eles simbólicos, sejam eles formais, mais rica minha comunicação vai ser e mais salutar minha convivência vai ser, porque a comunicação, no fundo, é o que enriquece ou empobrece a nossa relação com a vida. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? Eu acho que esse foi o intuito dessa nossa conversa. E não esquecer desses pontos centrais, de que é uma necessidade, que podemos sempre enriquecer isso com elementos simbólicos. Conversávamos aqui sobre os deuses da comunicação, né? Que vários povos sempre abordaram, né? Sejam eles aqueles que se comunicam com os seres humanos, né? Como Hermes, como Mercúrio, os mensageiros das histórias, né? Que conectam povos com povos, os diplomatas que conectam nações com nações. Essas figuras, que características elas têm? Elas têm uma capacidade de relacionar os diferentes, entender essas diferenças e estabelecer meios de conexão. Então, no nosso dia a dia, que sejamos um pouco mais diplomatas, que sejamos um pouco mais mensageiros e que possamos conectar não só nós mesmos conosco, né? Porque é impossível buscarmos uma conexão externa se internamente estivermos ruins de comunicação. Acho que a primeira comunicação que devemos buscar é como eu estou, né? As minhas ideias, os meus sentimentos e as minhas ações estão se comunicando minimamente bem. E a partir disso, e fazendo uma relação externa, né? Buscando a convivência, buscando esse último objetivo que você colocou, que é uma relação de coração, para que possamos chegar na concórdia. Bem, Tiago, então quero te agradecer por esse momento de comunicação, esse momento de conversa, esse momento de reflexão. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast, Tiago, e até a próxima. Obrigado, Pedro, pelo convite e até a próxima. Bem, pessoal, para aqueles que quiserem conhecer a filosofia como arte de viver e também ouvir os nossos episódios do podcast filosófico, em que comunicamos outras ideias ao longo dos outros episódios, basta acessar o nosso site, que é o nova-acrópole.org.br/podcast, e por lá ouvir este e todos os episódios anteriores. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sinfonia número 38, Andante.